Estamos no ar com mais um episódio do podcast do programa Por um Futuro Inclusivo. Esse programa que está sendo difundido aqui em toda a região oeste do Paraná, mais especificamente em 38 municípios. E esse é um programa, gente, que é um convênio entre a AMOP, Associação dos Municípios aqui do Oeste Paranaense, e também da Itaipu Binacional, né, através de um aporte que leva tecnologias assistivas para as escolas da rede municipal de ensino, a PAES, Pestalozes, beneficiando aí centenas de estudantes. E a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre a educação especial, a educação inclusiva, a importância dela na nossa sociedade e também, né, esse auxílio das tecnologias vindo a auxiliar como ferramenta para o desenvolvimento, para o aprendizado e para a autonomia desses alunos com algum tipo de necessidade especial. E para seguirmos com o bate-papo, estou aqui com convidados para lá de especiais. Aqui comigo está o Matheus Buligon Matiaso, ele que é psicólogo da Pestalozzi de Catanduvas. Aqui conosco hoje também a Maristela Matana Miquelon, professora da Educação Especial da Escola Municipal Claudino Zanon de Matelândia, e também a Valdirene Sberci da Silva, que é coordenadora da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação também de Matelândia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Matheus, começo contigo então. Você que é psicólogo de uma Pestalozzi. Comenta um pouquinho pra gente do teu trabalho, do dia a dia, como é que tá sendo, a tua experiência nessa área da educação especial. Oi, boa tarde. Eu estou trabalhando na educação especial desde 2024. Eu sou recém-formado, me formei em 2022, então já estou nessa área há uns 2 anos, né? E eu trabalhei clinicamente também antes, e em 2024 tive a oportunidade de entrar na educação especial e estou até hoje. Que bacana. Maristela, comenta pra gente um pouquinho também. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, eu trabalho na educação no município já desde 2013, são 13 anos que eu trabalho, e esse ano eu ingressei na sala de recurso multifuncional. Um desafio novo, então, aí pela frente. Sim, que bacana. Um desafio novo. E a Valdirene? Boa tarde, agradeço pelo convite, primeiramente, né? Eu sou professora desde 2001. Em 2012 fui convidada a acompanhar um aluno como professora PAC na época. O aluno tinha necessidades especiais e de lá para cá eu me apaixonei pela educação especial, trabalhei em sala de recursos durante anos e agora no ano de 2025 fui convidada a participar na Secretaria de Educação como coordenadora da Educação Especial. Para trabalhar, gente, com a educação especial hoje, como é que está sendo essa formação, esse preparo para os professores? Que a gente conversou aqui no primeiro episódio, antigamente não tinha muita informação, não tinha acesso a uma especialização nessa área. Hoje, graças a Deus, está um acesso facilitado, né? Então, como é que está sendo esse preparo do professor, do profissional de educação de uma forma geral, para atuar com esses estudantes? Então, eu fiz uma pós, né, em educação especial, e ao longo desse tempo a gente vai fazendo esses cursos de aperfeiçoamento na área de educação especial. Que é um desafio, né? É um desafio muito grande. E a gente fica contente em perceber quem está há mais anos atuando. No meu caso, por exemplo, eu vejo assim, há um tempo era um curso, outro lá, uma especialização específica, e hoje não, vem vindo várias especializações diferentes, né? Você vê na área de autismo, você vê na área de estimulação, então vem ofertando vários cursos, então a gente vem conquistando isso ano a ano e nos deixa bem felizes. E o que é legal é que hoje não só o professor que atua direto na educação especial busca essa formação. Outros professores lá da sala regular também têm demonstrado esse interesse para entender um pouquinho melhor o seu aluno. Porque eu posso dizer porque eu tenho um período sala regular e no outro período sala de recursos. Então, esse aluno que eu atendo na sala de recurso, no contraturno, na sala regular, ele é meu aluno também. Então, eu tenho que estar preparada para atender esse aluno nos 2 momentos, né? Então, a gente Quando é um atendimento mais especial, mais direcionado, isso, mas quando é também entre todos, sim, né? Porque ele é meu aluno, né? Então, eu tenho que estar pronta, preparada para trabalhar com esse aluno também na sala regular. Que bacana, gente, os avanços, né, da educação inclusiva, porque é muito isso que a Valdirene comentou. Quando se fala em educação especial, não tem como, por mais que o tema a gente generaliza, mas no dia a dia, cada caso é um caso. Existem muitas ramificações hoje em dia, né?
Matheus, que é psicólogo, comenta um pouquinho pra gente sobre essas ramificações que eu citei. Temos hoje pessoas com limitações motoras, deficiências físicas, intelectuais. Para quem não é do meio e quer entender um pouquinho mais, quem se enquadra, né, nessa educação especial? Explica pra gente um pouquinho essas diferenças. Na verdade, a gente pode até falar que cada aluno tem uma ramificação específica, né? Porque além do diagnóstico, além da sua neurodivergência, da sua deficiência, tem todo um contexto familiar que envolve o aluno, um contexto escolar, uma dificuldade específica. Por exemplo, a gente pode ter um aluno que ele é muito bom com habilidades físicas, habilidades cognitivas de noção espacial, mas não com linguagem, e outros já tem mais essa habilidade para a linguagem. E os transtornos hoje, eles são um leque, né, que engloba todas essas questões, né? Vários transtornos, ou seja, tem muitos quadros realmente que se encaixam, né? Inclusive, se me permite só Claro. fazer um parêntese aí, que tem o caso da dupla excepcionalidade, né? Que de repente o aluno pode ter lá um autismo, mas associado ele tem altas habilidades. Então, cada um é único. Então, acho que é isso que deixa tão especial mesmo, né? Porque você vai ter que tratar daquele indivíduo, da forma que ele precisa. Então, acho que é por isso que a educação especial, ela é desafiadora, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Explica pra gente um pouquinho lá em Matelândia, né, na rede municipal de ensino, como é que está sendo trabalhado essa questão da educação especial? Porque a gente vê que cada município tem um jeito de trabalhar, as escolas têm uma certa autonomia para estar trabalhando, então existe o ensino regular, existe o contraturno, onde tem a sala de recurso, como está o dia a dia na escola hoje? Então, a gente tem a sala regular, né, o aluno ele é matriculado na sala regular, e daí ele tem essa segunda matrícula na sala de recurso, e é onde ele passa com nós, no caso, 2 vezes por semana, em torno de 2 aulas. Então, nesse período, a gente atende eles de uma maneira mais específica, né, atendendo conforme a necessidade de cada aluno. Então, assim, nesse jeito, né, nesse perfil que a gente está atendendo na nossa escola hoje. Então, na sala de recurso hoje, que alunos tem lá? Que tipo de deficiências, transtornos? Hoje, esse ano, até que é novo para a nossa escola, a gente já começou a atender crianças do ensino da educação infantil, né? Crianças com laudo de autismo e TDAH, no momento que eu atendo. Autismo e TDAH. TDAH. Que posso dizer, Matheus, que são os transtornos da moda. E nunca se ouviu tanto falar de autismo, de TDAH. Eu acredito até que para o diagnóstico está sendo um desafio, né? Então, nos dias atuais, a gente pode falar que, de uma forma leiga, né, que aumentou-se as pessoas com esses transtornos da moda. Mas, na verdade, também teve um aumento de informação, um aumento da capacidade dos profissionais de fazer uma boa avaliação, uma melhoria tecnológica das testagens, né, dos testes, até mesmo os testes validados pela SATEPS. E também, uma coisa que eu costumo falar, é que as famílias estão mais maduras para conseguir observar os sintomas e sinais desde a infância, desde os primeiros anos de vida. A gente já consegue ter uma exposição melhor, né, dos fatos. Porque há um tempo atrás, as famílias elas negligenciavam essa vista clínica, essa vista cuidadosa para os diagnósticos, não é? Então eu acho que é um pouco de tudo. Um pouco a gente tem a tecnologia ajudando, o acesso à informação, o acesso à informação principalmente através das redes sociais, da internet, do acesso à tecnologia e também a capacitação dos profissionais. Hoje em dia a gente tem profissionais capacitados em todos os órgãos, então fica com uma maior facilidade. E a impressão que dá realmente é que, apareceu autista para tudo quanto é lado. Do nada, na verdade, assim, né? que essa questão ela está sendo mais bem trabalhada. E esperamos que continue nessa crescente para que ainda mais precocemente conseguimos diagnosticar, laudar e efetuar o tratamento adequado para cada uma das suas divergências, né? Ainda só pegando o gancho do Matheus, a gente via muito, há um tempo atrás, aquela questão, o pai dele era assim, a tia era assim, então não se preocupa, professora, vai ser assim. E esse aluno acabava ficando de lado na sala. Ele ia
progredindo ou ele ia reprovando e não tinha esse olhar diferente. Hoje não. Hoje, já lá no CEMEI, as professoras identificam alguma coisa. No nosso município, por exemplo, nós temos o CEAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, né? Com uma equipe multidisciplinar, nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, que já vão começar a dar esse suporte, esse apoio para os professores, né, para tentar já identificar possíveis alunos para encaminhar para neurologista em busca de um laudo quando necessário, né? Uhum. Aí chegou ali no fundamental, ele vai ser inserido na sala de recursos. Caso a sala de recursos não dê conta, nós temos ainda em nosso município a classe especial, ela é centralizada em uma escola, mas nós ainda mantemos a classe especial também, né? Que é para os alunos com a deficiência intelectual, né? Mas a gente vem analisando que vem avançando, sabe? Os alunos, quando eles ingressam na sala de recursos, também é importante mencionar que é elaborado um plano de atendimento educacional especializado. A professora vai lá na sala regular, conversa com a professora e depois disso senta e vai ver qual a demanda, qual a necessidade desse meu aluno e vai trabalhar em cima dessas dificuldades para tentar superar. Então, é esse trabalho que é feito. Trabalha em parceria com o professor de ensino regular. A gente trabalha na mesma linha, né? Se o aluno ele tem aquela dificuldade mais em língua portuguesa, mais em matemática, a gente trabalha em conjunto com o professor de ensino regular. Uhum. E, Matheus, no caso da pestalose, primeiramente, explica pra gente qual é a diferença, se existe uma diferença, né, da pestalose para uma PAI. A diferença ela é basicamente na instituição, né? A pestalose ela é uma instituição muito semelhante à PAI, só que é uma outra diretoria. Então a PAI tem a associação dela e a pestalose é uma outra associação que veio de outros recursos, outro planteio. Então, mas o objetivo, ambas são da educação especial. O mesmo objetivo. Matheus, comenta pra gente um pouquinho do público que vocês atendem hoje lá. Então, o atendimento do SUS, que é no meu caso, a gente atende os alunos da instituição e também a fila do SUS. Só que essa fila, ela está um pouco congestionada, então a gente tem toda uma anamnese, a gente faz uma reunião multiprofissional, o paciente vem até nós, a gente vai fazer um levantamento e depois a gente vai emitir um relatório, quantas vezes que esse paciente precisa vir para a terapia, quais são os atendimentos, né? Se vai precisar de fono, de físio, de psicólogo, e depois esse paciente vai para uma fila que no momento está um pouco grande, né? Então, quando os pais lá em casa já têm a suspeita de algo diferente no filho, ele já leva para vocês? Como é que é esse processo? Então, tem vários métodos de captação, né? Geralmente, o que acontece, na grande maioria das vezes, é que esses pais, eles são chamados para a escola. Então, o fulaninho tá com uma dificuldade aqui. Daí os pais vão, aí passa pela avaliação psicológica lá na escola, psicopedagógica, uma reunião talvez com os professores, e daí eles vão dar uma devolutiva para esses pais. Geralmente os pais procuram o SUS, procuram a pestalose, procuram um posto. Diversos fazer métodos. o acompanhamento e ter um laudo, se sim ou se não, né? Isso. Para ter um laudo hoje, existe, claro, cada caso é um caso, mas uma média, assim, de quanto tempo até formar realmente um diagnóstico? Porque também não pode ser do dia para a noite, né? Exatamente, até para fazer as avaliações, né? A gente tem um caso lá na pestalose em Catanduvas, no caso, né? Que a gente tem uma suspeita de DI, e daí a criança estava passando por uma dificuldade emocional, então também isso afeta na avaliação. A avaliação ela tem que ser feita com o máximo de precisão possível, depois tem que ser encaminhada para um neuro reavaliar, para daí a gente ter uma conclusão se tem realmente um transtorno de deficiência intelectual ou não, né? E muitas vezes, talvez o pai já quer saber logo, né? Se tem, se não tem. Mas tem que entender que existe todo um processo, todo um acompanhamento para ter um diagnóstico preciso, o que de fato de que maneira melhor trabalhar com esse aluno, né? Com essa criança. E principalmente a gente tem que fazer um preparo com a família, né? Porque às vezes a família é uma família que é muito interativa com a escola e com os meios do SUS, mas nem todas as vezes. Então tem vezes que, não, a gente vai ver depois. Ele não entende essa necessidade do diagnóstico, principalmente nas idades iniciais do ensino regular e do ensino especial, né? Agora, uma outra dúvida que surgiu aqui. Em que momento essa criança ela é direcionada a ficar na escola, né, no ensino regular e na sala de recurso, ou ir para a pestalose, por exemplo? Dá para frequentar os dois? Tem que optar por um caminho só? Como é que funciona isso hoje?
Não, a criança, na etapa da creche, ela pode ficar na creche e frequentar os atendimentos na PAI ou Pestalozzi. A partir do primeiro ano do ensino fundamental, aí a família tem opção, né, de deixá-la ou no regular ou na escola especializada, a PAI ou Pestalozzi, né? Mas geralmente é feito uma reunião com equipe multidisciplinar para explicar para a família, né, quais são os benefícios dela caso ela vá para essa escola especializada, se ela permanecer, como que vai ser o trabalho, o que que nós podemos ofertar enquanto rede municipal para esse aluno. Aí, então a gente apresenta as possibilidades para a família e a família vai fazer a opção por qual atendimento ela vai querer, ou na especializada ou na rede pública. É a família quem escolhe o caminho, então, e claro, tem benefícios nas duas, né? Sim, sim. As duas têm a oferecer, né? Se ficar na rede municipal regular, a nossa oferta é que venha no contraturno para a sala de recurso e que lá a gente possa estimular da melhor forma possível, né? E no caso das especializadas, eles têm um trabalho mais direcionado com terapias, acredito eu, né? E no caso de quando a criança ela tá na educação especial e faz toda uma transição e vai para a educação regular, no caso de Catanduvas, que já aconteceu algumas vezes lá na Pestalozzi, tem a profissional psicopedagoga, ela vem fazendo essa transição, vem acompanhando aula por aula, vai vendo, vai fazendo essa adaptação para a criança. E a criança também continua com os atendimentos no SUS, no contraturno, né? Para dar aquela estimulação extra, faz a sala de recurso, faz a psicopedagoga, faz o psicólogo, faz a fisioterapeuta, a fonoaudióloga. Então, para dar o máximo de apoio possível para essa adaptação ocorrer de uma forma linear, né? Isso. Então, tanto em uma como em outra, a criança não vai estar desamparada. Ela sempre vai ter uma equipe que vai estar por trás, auxiliando da melhor forma possível. Uhum. E vocês também trabalham com a questão de município, enfim, da sala de estímulo, né? Então, talvez seja uma novidade ali em muitos municípios, mas trabalhar com estímulos para depois entender, né, o processo, essa jornada da criança. Como é que é essa sala de estímulo? Nós, assim, não. A gente direciona para os atendimentos de TO, físio, fono, né, psicólogo. Essa é a nossa demanda, né? Então, a gente ainda não tem. É um projeto que temos para implantar. Em curso para ser implantado, mas que ainda não se efetivou no nosso município, né? Mas está sendo analisado, porque demanda profissional, demanda espaço. Toda uma estrutura, né? Isso, então a gente precisa se organizar para conseguir colocar em prática, né? Em Catanduvas, Matheus, já tem? Então a gente tem a sala de estimulação na idade pré-escolar. Quando a criança ela não está na idade do primeiro ano, como a prof bem e disse, né? Então, na idade pré-escolar, ela pode frequentar até mesmo os dois. Sim. Ela pode ir no CMEI e na salinha de estimulação no contraturno. A salinha de estimulação que trabalha questões acadêmicas, sensoriais, auditivas, e questões também do neurodesenvolvimento da criança, com atividades lúdicas, o máximo possível, com a professora já voltada para esse direcionamento lá na Pestalozzi. A gente tem até a idade escolar. No caso, a pré-escolar completa, né? Maristela, você que está ali no dia a dia, dentro da sala de aula com o aluno, quais estão sendo os principais desafios que está pegando nessa sala de recurso, por exemplo? Como você falou, a principal dificuldade, o principal desafio, então, é essa adaptação da criança na escola, né? Hoje em dia a gente tem que mobilizar toda a escola, desde a merendeira, desde zelador, desde dos colegas, né? Toda a escola é mobilizada para receber essa criança. Mas a maior dificuldade, então, o maior desafio é essa adaptação mesmo. Para entender, porque cada criança ela é única. Na sala de regular a gente prepara, né, a criança mais ou menos um nível assim, e na sala de recurso cada criança ela é única. Ela tem os seus próprios desafios, ela tem as suas próprias dificuldades, necessidades, sim. Então, a dificuldade maior, o desafio maior hoje é essa adaptação para cada criança. E a importância, né, gente, dessas crianças se sentirem acolhidas e, de fato, incluídas na sociedade, né? Então, a gente fala muito sobre a inclusão, mas como essa inclusão está acontecendo de fato, a importância, o quanto isso vai ajudar essa pessoa no futuro, né, a socializar, a conviver com outras pessoas. Então, hoje é um caminho sem volta.
falar, Sim. né, sobre a importância dessa inclusão. Como é que vocês veem isso? Eu acho assim que se a gente vai fazer uma retomada, nós, por exemplo, nós não temos, nós temos mais dificuldade em ver uma pessoa com uma deficiência física, querendo ou não, você dá uma olhadinha diferente, e já hoje as crianças, os nossos alunos, chega um aluno neurodivergente, para eles é natural. Não tem nada de anormal. Não, para eles tá tudo bem, eles querem auxiliar, eles querem se aproximar. Então, se você já vai analisar por essa maneira, quanto ganho que já teve nessa Muito. parte, sabe? Deles já aceitar que cada um é diferente, cada O um diferente é normal. Exatamente, cada um tem suas limitações, mas tá tudo bem, vamos respeitar e vamos estimular. E eu acho que nós, enquanto escola, professores de educação especial, principalmente, a gente tem que buscar isso. Ah, coitadinho. Não, ele não é coitadinho. Ele tem muito a oferecer. Então, a gente tem que buscar esse trabalho para desenvolver isso no aluno. E amanhã, depois, ele vai estar ali inserido no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que é um trabalho muito importante e que vem ganhando visibilidade, né? Cada vez mais a gente está percebendo que tem a tecnologia que vem ajudando e eu acho que a capacitação das pessoas, né? As pessoas vêm se capacitando cada vez mais para entender e pôr em prática isso, né? É incrível. Agora, por falar em tecnologia, gente, com a chegada do TICS, do Converse, enfim, nos municípios, é recente ainda, vocês estão começando a colocar em prática, como é que está sendo essa adaptação também com a tecnologia? Além desses desafios que a gente comentou, ainda incluir a tecnologia. Como é que está sendo? Eu acho assim que vai ser um marco, digamos, histórico nas crianças. Eu já na primeira semana, depois do curso, Da formação, formação com o TICS Letramento, eu já comecei levar para os meus alunos. E assim, o que me chamou a atenção, porque eu tenho um aluno que ele é de educação infantil, e eu montei o teclado lá e fui conversar com a minha diretora na porta. Quando eu voltei, ele já estava acionando os botões, ele já tinha... Parecia que ele já estava familiarizado com o material, sabe? Então, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Aprendem rápido, Aprendem né? muito rápido. E assim, foi muito bom, porque ele é um menino que eu não consigo trabalhar muito com ele a escrita, o caderninho, o quadro, né, que a gente é acostumado. Então, com ele, eu fico mais com essa parte. E eu percebo, assim, que, nossa, eu já tô percebendo avanços nele. Então, ele chega, ele já senta lá na cadeirinha, porque ele sabe que a gente vai trabalhar com o teclado, nas plataformas. Às vezes, ele não quer o teclado, porque ele não tem, assim, ele consegue mexer no teclado mesmo do Normal, o tradicional. Uhum. Então, às vezes, ele não quer, ele fala, hoje eu não quero, hoje eu vou daí ele vai aqui no computador mesmo, mas dentro das plataformas, né? E assim, foi um marco muito grande para nós. E até uma outra criança, ele olhou nos meus olhos e falou assim, professora, eu nunca tinha... Eles usam o termo mexido no computador. Então, ele teve essa primeira experiência, né, ali no computador, trabalhar e já entrando na parte do TICS Letramento e as suas plataformas. Para mim, assim, na sala de recursos, para mim foi, sabe, de grande valia. E tá ainda no começo, né? Tá ainda Tem no muito começo, a ser sim, explorado ainda, sim. né? Sim, Imagina em um ano, enquanto essa criança vai avançar, o desenvolvimento que vai ter, sim, né? E até eu escutando né, o pessoal que falou antes, que eu também tenho uma aluninha que ela gosta muito da patrulha canina. Então, ela sempre vem com um amiguinho junto, né? E ela, assim, ela não é muito comunicativa, ela já tem um pouquinho de dificuldade para se comunicar. Mas ela sempre tem esses animais. Então, eu também estou já começando, me preparando, formando em cima desses personagens que ela mais gosta. Então, quando a gente abre ali, né, e já montei alguma coisa com Patrulha Canina, por exemplo, eu já vejo que ela, assim, nossa, chama mais a atenção dela, ela fica mais atenta àquilo. Mas tá sendo maravilhoso a experiência no início com o TICS Letramento. Que bacana. E, Matheus, lá na Pestalozzi, como é que tá sendo? Na Pestalozzi também está sendo uma ótima experiência. Não somente eu estou usando, mas algumas professoras também estão usando já em ambiente de sala de aula. Eu uso no ambiente clínico. Tem um paciente em específico que ele adorou
a gente tinha um pouco de dificuldade em planejar a sessão, porque a sessão ela caía numa questão de comunicação, uma barreira ali de evolução, e com o teclado foi muito bom. E principalmente na questão da personalização das pranchetas. Então a gente fez uma prancheta personalizada para o paciente, com as características que ele gosta, com as perguntas sobre os animais, que é o hiperfoco dele. Também tem a questão da facilidade de uso, né? Tem um paciente cadeirante que tem mais dificuldade, e com o teclado não seria possível a utilização da tecnologia. Com esse teclado, com o teclado TICS, né, com o teclado tradicional fica ruim. Com o teclado TICS ficou ótimo, ele gosta, ele sente mais autonomia. Dá para ver nos olhos do paciente que ele sente um orgulho de ter conseguido. Está sendo ótimo. E não só para mim, mas para as professoras que também estão utilizando. Gente, algo super importante da gente frisar cada vez mais é a importância da família aceitar um laudo, um diagnóstico, levar essa criança para um acompanhamento especializado, algo que durante muitos anos, por falta de informação, foi negligenciado, inclusive por muitas famílias. Como é que vocês percebem hoje? Que ainda educação inclusiva, educação especial é um tema muito recente, né? Temos muito a discutir sobre isso ainda, mas como que vocês avaliam essa aceitação da família? Eu acho que a aceitação da família, ela é o pilar principal do laudo, né? Porque uma família que ela participa, que ela interage, que ela está a par da situação, tanto do paciente nas questões clínicas e do aluno na questão acadêmica, ela vai ser um degrau nessa evolução do paciente. Porque quanto mais cedo a gente conseguir a aceitação dos pais, um laudo preciso, mais rapidamente a criança vai ser inserida nos órgãos que é direcionado para ela, né? Uhum. Vai conseguir fazer o tratamento ideal, vai conseguir fazer a questão acadêmica com o reforço ideal, e seria, para mim, o pilar principal da aceitação da família. Para a importância do laudo, né? Uhum. E no dia a dia na escola, prof, como é que é isso? Porque também esses laudos surgiram, acredito eu, que recentemente. Eu posso dar um exemplo, né, como meu, que eu atuo na educação desde 2013, mas somente em 2023 que eu tive um aluno em sala regular, com acompanhamento de PAE, com laudo. Até então, esses 10 anos anteriores, a gente não ouvia falar, né? Aí em 2023 é que eu tive o primeiro aluno em sala regular com esse laudo de autismo. Uhum. Ou seja, há 3 anos, né? Há 3 anos. Muito recente mesmo. Sim. Eu acho que vale a pena também comentar que, além do pai aceitar o laudo, entender, compreender, ele tem também que ficar ciente que não é só o laudo. Agora eu tenho o laudo, mas agora o que nós podemos fazer pelo nosso filho? Quais são as possibilidades que eu tenho? Então a família tem que buscar, entender, ser parceira, né, da escola para garantir o sucesso do filho dele, né? Eu acho assim que o laudo é o início. Uhum. É o ponto de partida. É o ponto de só, partida. Né? Dali para frente é que vai começar todos os desafios, trabalhar com essa criança para que também essa criança se torne um adulto com mais autonomia, que ela possa caminhar, né, com as próprias pernas, digamos assim. Mas a gente tem que começar o quanto antes, né, para poder dar essa autonomia para essa criança se tornar um adulto mais autônomo, com mais responsabilidade. E é claro que as associações, a escola tem um papel fundamental nisso, né? Já tem profissionais preparados para lidar com essas situações, mas a família também precisa buscar entender como ela vai agir dentro de casa com essa criança. Isso. Né? Não dá para dentro de casa deixar essa criança meio escanteada, não, lá na escola que trabalhem com ela, que desenvolvam ela. Autonomia, né? Uhum. Então, a autonomia, ela tem que começar lá dentro de casa, né? Às vezes a criança vai numa terapia, até é orientada a família de como proceder em casa com a criança, mas às vezes demora mais, é mais difícil, vamos dar uma ajudinha. Então, tem que ter essa consciência que tudo é pelo bem do aluno e pelo desenvolvimento. Ainda falando na questão do laudo, quando ele chega tarde, esse laudo, de repente, ele pode acarretar em algumas situações. É um caso, assim, que eu gostaria de mencionar, que aconteceu da criança chegar lá no 3º ano e não ter condições de progredir. E o laudo demorou para sair e a família precisava de um atendimento mais especializado, que seria numa escola especial, no caso do nosso município, a PAI. Mas, legalmente, eu não posso fazer mais isso.
Então, qual é o caminho? O caminho acaba sendo mais longo, porque agora a família tem que buscar junto ao MP. Tem que fazer toda uma justificativa, é feita toda uma documentação, vai até o núcleo regional de educação, então é um caminho mais longo. E aí acaba gerando uma espera que talvez essa criança podia estar evoluindo mais com o atendimento especializado. Então, por isso, mais uma vez, que a gente comenta da importância do laudo na hora certa para o aluno, né? É isso aí, gente. A importância de uma rede altamente capacitada, os pais estarem atentos, estarem de olho, os professores também tecnicamente preparados para identificar esses sinais, encaminhar para ter esse acompanhamento, para sair esse laudo, para ela ter né, todo esse trabalho, Sim. enfim, gente, extremamente essencial, né? E também vale ressaltar, Mônica, a importância da psicoeducação desde os pais, né? Vou citar um exemplo que aconteceu há um tempo atrás. Eu estava numa anamnese de uma criança que veio para o SUS e um dos pais falou: não, mas eu também não falava com essa idade. Então, a falta de psicoeducação em casa vai negligenciando o laudo precoce. A criança estava quase com 6 anos. Não, eu comecei a falar com 7. Então, normal. Estavam normalizando aquilo. E isso acarretou num atraso até da matrícula correta, né, da criança. Então, olha só a importância, né, gente? Porque já tinha um histórico familiar, mas como na época não se falava, não se tinha informação, repetiu-se a situação e para a família aquilo era normal. No início até a gente comentou que mais anos atrás, né, era normal, porque meu pai era assim, meu irmão era assim, então achava-se normal isso, né? Que poderia ser de família, né? Por isso eu acho que também que antigamente não se tinha tanto, né? Crianças com laudo ou não tinha tantos casos, né? Como os de hoje, né? De hoje. E eu acho também muito importante essa caminhada escola-família. Se não tiver essa comunicação escola e família, dificulta todo o processo, né? Dificulta todo o processo. É isso, gente. Seguiremos juntos aqui trabalhando cada vez mais por um futuro inclusivo, de fato, né? Tecnológico também, porque não temos como fugir mais das tecnologias, né? As crianças já estão sendo inseridas nesse meio. Quero muito agradecer a participação, a presença de cada um de vocês. Mais uma vez, reforçar, parabenizar pelo trabalho, pela sensibilidade que vocês têm, né? Lidando com a educação especial, com esses alunos, com essas necessidades específicas de cada um, né? Que esse olhar atento faz a diferença para o cidadão que ele vai se tornar lá na frente, para a autonomia que ele vai desenvolver. Então, parabéns, obrigada e seguimos juntos aqui com o projeto. Obrigada. Obrigada. Gente, você que nos acompanha, obrigada mais uma vez também pela sua parceria, pela sua companhia. Quer saber mais sobre as tecnologias, sobre o projeto Por um Futuro Inclusivo? Te convido a acompanhar as nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, Por um Futuro Inclusivo. Lá a gente acompanha um pouquinho de toda essa evolução e, claro, nos próximos podcasts aqui também a gente vai trazer muito conteúdo relacionado a isso. Obrigada, gente. Até a próxima.